Inteligência artificial. Eis um assunto que está na pauta do dia e está na pauta também aqui do nosso canal. Venha comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme. Sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma, a língua portuguesa, o seu idioma e tudo mais que o seu idioma puder oferecer como matéria-prima para um debate. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de pedir um favorzinho. Inscreva-se no canal, dê o seu like, o famoso curtir e ative o sininho para notificações. Dessa forma você me ajuda a explicar para o algoritmo que a nossa proposta aqui é uma proposta para elevar almas e espíritos. Outro dia eu estava conversando pelo WhatsApp, no computador mesmo, sobre um tema envolvendo pontuação. A discussão era sobre pontuação para fazer um vídeo aqui para o canal. Eu falei, olha, eu não vou seguir adiante não, porque eu não tenho certeza se isso aqui que eu estou pensando dizer está certo. Aí ele falou assim ali no Zap, 2 minutos depois, bem menos até, ele mandou uma resposta. Ele tinha consultado a inteligência artificial, ela deu a resposta e ele me mandou. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu concordo muito. Aí ele mandou a seguinte resposta. O seu ceticismo com inteligência artificial está me deixando meio incomodado. A inteligência te oferece o caminho, só tem que seguir. É esse o ponto. A inteligência oferece o caminho, é só seguir. Não, não é bem assim. Eu tenho uma formação acadêmica, eu fiz letras e fiz pós-graduação em linguística. Na pós-graduação, principalmente, a referência a fontes era importantíssima. Eu falei, olha, não sei, o chat falou, mas eu preciso de fonte. 2 segundos, uma lista de 3 gramáticas. Tá, e de qual gramática o ChatGPT tirou essa informação? Tem ali, tem os livros, mas essa informação está em qual gramática, qual edição, qual página? Não é só dizer e informar o livro e pronto. Eu posso dizer, eu leio várias gramáticas, eu consulto várias gramáticas. Muitas das vezes a gramática não te dá a resposta objetiva, te dá uma regra generalizada que você estuda, analisa um contexto e aplica. Não é assim que a coisa funciona. Não dá para pegar a informação que a inteligência artificial te manda sem a postura crítica. Pega, copia, cola e segue adiante. Quando eu estava na pós-graduação, houve um episódio em que eu usei um determinado termo e fui conversar com a minha professora. Eu usei esse termo aqui, esse termo significa isso, não é verdade? Ela, não é bem assim. Aí a gente ficou ali debatendo e eu tinha tirado a definição daquele termo de um dicionáriozinho de bolso. Não vou dizer mequetrefe, mas o mundo acadêmico não aprovaria. E aí, em dado momento, ela me pergunta, mas onde você viu isso? Aí eu fiquei com vergonha, confesso de dizer que eu tinha visto aquilo num dicionáriozinho de bolso. E ela falou assim, tem que checar suas fontes. Não dá para ouvir, aceitar e pronto. Quando eu era estagiário em Direito, algo parecido aconteceu. Não envolvendo inteligência artificial, mas checar fontes. O dono do escritório me pediu uma informação. Chegando de noite, naquele mesmo dia, eu vi o jornal, vi a resposta. No dia seguinte, eu falei para ele, olha, já descobri a resposta àquela sua pergunta. Uau, caramba, esse moleque é fera mesmo. Fiz a pergunta ontem e hoje ele já sabe a resposta. Legal, qual é a resposta? Não sei o que, não sei o que. Puxa, legal, e como é que você descobriu? Eu li no jornal. A cara dele se transformou. Então quer dizer que notícia de jornal agora é prova robusta dos fatos? É isso? Eu pensei, poxa, realmente o jornal é uma notícia, mas de onde o jornalista tirou essa informação? Eu não posso ser irresponsável, eu preciso saber onde está a fonte, qual livro, qual edição, qual pessoa disse, com base em quê. Isso me lembra um filme muito interessante, muito legalzinho na verdade, chamado Sintonia do Amor, com Tom Hanks e Meg Ryan. O Tom Hanks é um viúvo, há mais ou menos 1 ano e meio, e tem um filhinho de 10 ou 12 anos, não me lembro direito. A Meg Ryan, por outro lado, é uma mulher noiva, muito feliz, contente, alegre. Cada um deles mora em um extremo dos Estados Unidos. O Tom Hanks mora em Seattle, na costa oeste, e a Meg Ryan mora em Baltimore, na costa leste. Mas o Tom Hanks continua melancólico, não conseguia superar a viuvez. O filho dele estava começando a ficar meio indignado com isso, conseguiu fazer com que um programa de rádio, tomasse o depoimento dele. Ele começou a prestar um depoimento sobre como era a vida de casado, como ele amava a mulher, etc, etc. E do outro lado dos Estados Unidos, a Meg Ryan ouviu esse depoimento e ficou encantada. Ficou, não vou dizer apaixonada, mas embevecida com Tom Hanks, sem conhecê-lo. Ela só ouviu a voz e o depoimento. Quem é esse cara? Que preciso conhecer. E aí, do outro lado dos Estados Unidos, o filho do Tom Hanks, ele soube que a mulher ficou encantada com o depoimento, dizendo, meu pai precisa conhecer essa mulher. Então ele bolou um plano maquiavélico. Ele tinha uma amiguinha, de 10, 12 anos também, cuja mãe era agente de viagem. E aí ele falou, poxa, preciso ir lá para Baltimore, convencer essa mulher que meu pai é um cara para ela.
Eles precisam se conhecer, eu acho que um foi feito pro outro tal. Eu preciso ir para lá, me ajuda a comprar uma passagem. A menininha falou, a amiguinha dele, eu ajudo sim, minha mãe é agente de viagem, eu sei como é que ela faz. Vamos lá no computador dela que ela não está em casa agora. Eles foram lá, ela abriu o computador, começou a mexer, você quer ir pra onde? Baltimore, né? Tal, marcou dia, hora, deu nome lá, fulano de tal, mora não sei o quê, idade, 25 anos. Aí o garotinho, peraí, que é isso? Eu tenho 10 anos. Aí a menininha, a amiguinha, vira pra ele e fala assim, não se preocupe, os adultos acreditam em tudo que os computadores dizem. Eu achei aquilo muito engraçado, porque era a década de 90, os computadores ainda eram monocromáticos, aquela de uma cor só, com aquele Czinho prompt do DOS aqui piscando e tal. Mas já naquela época, o computador era lei. O computador disse, então é verdade. Mas uma coisa bem legal sobre ele é que ele faz uma referência a um outro filme da década de 40, filme preto e branco, com Cary Grant, Tarde Demais para Esquecer. Dentro do filme Sintonia de Amor, há uma referência muito legal, eu não vou falar mais porque você pode ver. Mas, aliás, eu até tenho um vídeo aqui sobre metalinguagem, que é o caso aqui, metalinguagem, cinema dentro do cinema. O link está aqui em cima, depois dá um pulinho lá que vale a pena. Mas, voltando aqui ao tema. Na época, a fala da menininha foi: os adultos acreditam em tudo que os computadores dizem. Os adultos e todo mundo, na verdade, acreditam em tudo que o ChatGPT fala. Se o ChatGPT falou, pronto, é só pegar e acreditar, mais nada. Mas o problema é que quem informa o ChatGPT é o ser humano. E às vezes o ser humano informa algo errado para o ChatGPT. Então não é pegar a informação e pronto. É pegar a informação, depurar essa informação. Eu uso o Google direto, eu uso o ChatGPT também nas minhas pesquisas, só que eu pego, vejo e tenho uma postura crítica em relação a elas. Aí você pode até achar que talvez não seja bem assim, então pega a visão. Vou te contar uma história muito engraçada. Dois advogados de São Paulo estavam meio na bronca com um determinado estagiário, porque eles pediam ao estagiário para fazer algumas pesquisas, o estagiário ia lá, tacava no Google, na Wikipédia, que fosse, pegava, copiava, colava, mandava e pronto. Não fazia nenhuma análise posterior. Aí eles resolveram pegar uma peça nesse estagiário. Eles criaram um perfil no Wikipédia de um jurista chamado Carlos Bandeirense Mirandópolis. Eles fizeram um currículo amplo, um enorme jurista, poeta, defensor dos direitos humanos, perseguido da ditadura, se exilou na Europa. Se não me engano, até disseram que ele foi a inspiração para o samba de Orly. E que um dos últimos atos de Carlos Mirandópolis, já debilitado, foi participar do comício das diretas já. E aí os dois advogados chegaram para o estagiário e falaram assim: olha só, procura lá alguma coisa sobre uma jurisprudência, uma doutrina sobre Carlos Mirandópolis. Aí o garoto foi lá, tacou, achou no Wikipédia, ela está aqui, pronto. E nem se preocupou em saber se Carlos Bandeirense Mirandópolis realmente existia. Moral da história: esses dois advogados esqueceram de apagar esse perfil falso da Wikipédia. Esse perfil rodou o Brasil inteiro, começou a ser citado em sites jurídicos, sites históricos, e chegou a ser citado, inclusive, numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas você pode até insistir, mas isso aí é a exceção que confirma a regra, ChatGPT é confiável. Pode ser. Se eu chegar para o ChatGPT e disser: ChatGPT, eu estou com uma dor, qual remédio que eu tomo? O ChatGPT vai dizer: tome dipirona. Boa, é verdade. Dipirona é um remédio que combate a dor. E se eu tomar, além da dor, eu corro o risco de acabar com a minha vida, porque eu sou alérgico à dipirona. Então você pode ver, não é bem assim. O ChatGPT oferece informações, ótimo, são instrumentos para você fazer a sua pesquisa. Você tem que ter sempre uma postura crítica em relação às informações. Eu sempre me lembro do personagem Tony Stark, do Homem de Ferro. Na versão mais atual do cinema, da Marvel, ele tem uma inteligência artificial, é o Jarvis. Ele está toda hora conversando com o Jarvis. E pergunta: Jarvis, como é que está o tempo? Jarvis, quanto é essa fórmula aqui e tudo mais? Sempre pede o Jarvis ali, a tempo e a hora, dando todas as informações para o Tony Stark. Mas o detalhe é o seguinte: quem usa a informação que o Jarvis oferece é o Tony Stark. A informação pertence ao Tony Stark, não ao Jarvis. Tony Stark tem uma postura crítica em relação a tudo que o Jarvis fala. No primeiro filme do Homem de Ferro, o Jarvis fala para o Tony Stark, quando o Tony Stark está voando para a estratosfera: você está atingindo uma temperatura muito baixa. Jarvis, às vezes você tem que correr antes de andar. Não quis obedecer, mas, como eu falei, teve a sua postura crítica dentro do experimento que ele, Tony Stark, estava querendo fazer. E é por isso que eu vou insistir. ChatGPT é uma ferramenta poderosíssima. Me faz lembrar uma máxima que eu vi na biblioteca do meu trabalho: a internet é uma solução à procura de um problema. É mais ou menos isso. O ChatGPT é quase o upgrade da internet.
Analise sempre a informação que a inteligência artificial te fornece para não ter a desagradável surpresa de um dia descobrir que Jarvis tomou o seu lugar. Até a próxima.